queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 1. Aí a gente vai ler do versículo 26 até o versículo 38. Então eu vou ler aqui. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. E Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Eu queria falar hoje sobre esse texto. Eu queria que a gente fizesse uma leitura de uma visão um pouco diferente, né? Menos espiritualizada, mas também não racional, né? Vamos falar aqui um pouco de esperança, da esperança que faz parte desse relato, dessa narrativa, né? Da esperança que Deus falou com Maria, que ela deveria ter, e da esperança que Maria tem, né? Tanto a esperança de Deus quanto a esperança de Maria. A narrativa começa com o anjo, né? Chegando para Maria e falando com ela que ela iria engravidar, né? E ela daria à luz a uma criança. Só que Maria era prometida em casamento a um homem, mas ela não era casada ainda. Então ela pergunta para o anjo: Como que eu vou ter um filho se eu ainda não sou casada, se eu ainda não vivo com um homem? E aí o anjo fala para ela: Você vai ter um filho do Espírito Santo. Essa é a narrativa de Maria. E aí, quando a gente olha um pouco antes no texto, né, lá do versículo, eu não vou lembrar os versículos exatamente agora, mas subindo um pouco no texto, a gente vai ver a narrativa de João Batista, né, da geração de João Batista, que é quando o pai dele está no templo fazendo fazendo ali a cerimônia de oferta ao Senhor, que ele era o sacerdote Zacarias, e aí ele está ali fazendo a cerimônia. E o anjo aparece para ele e fala com ele a mesma coisa. Você e sua esposa terão um filho, né? E esse filho é um presente de Deus a vocês. E aí ele ri, da mesma forma, diferente de Maria, né? Ele ri. Eu queria destacar os contrastes que tem nas histórias, né? Maria acredita, né? Maria fala: Como que eu vou ter o filho se eu não sou casada ainda? Mas lá no final fala que ela acredita, que ela fala: Eis aqui a sua serva, né? Faça de mim a vontade do Pai. E Zacarias, ele ri e ele pergunta: Como? Eu sou velho, a gente é velho, né? Se vocês pararem para ler lá depois pega lá, faz o para casa, pega lá, faz a leitura do texto um pouquinho para cima, no capítulo 1. E aí lá está essa história de João Batista, né? Do nascimento de João Batista. E aí, tudo que Maria faz, todas as reações que Maria tem, Zacarias e Isabel têm o contrário, né? Então, eu queria fazer esse contraste aqui hoje. Jesus nasce de uma mulher pobre, que vem da periferia, né, de uma aldeia que chamava Nazaré, que é a periferia de Jerusalém. Jesus nasce dessa mulher. O Zacarias, ele é anunciado no templo, né? Ele vem do templo, ele nasce no templo. Então a gente tem esses contrastes, assim, né? Zacarias não, João Batista. João Batista vem do espaço sagrado, que era o templo, e Jesus vem do espaço não sagrado, que é a periferia, o local de pobreza, né? A favela, vamos dizer assim. O anúncio de João Batista
ele tem esse glamour, né, da religião, do templo, e o anúncio de Jesus não tem zero glamour, né? E aí, quando a gente olha que João Batista veio, era um presente de Zacarias e Isabel, né? Um casal. Apesar deles serem velhos, estéreis, né? João Batista foi um presente desse casal. E Jesus é o contrário. Jesus é o presente de uma mulher que não tinha um homem. Jesus é um presente de uma mulher e Deus, né? Então, é fruto do amor de Deus por essa mulher e pela humanidade. E fruto do amor dessa mulher e da convicção e da fé dessa mulher, né? E aí, eu queria trazer aqui os pontinhos que tem nesse texto para a gente dar uma esmiuçada. O anjo fala com Maria assim, ele fala algumas coisas com Maria, e a primeira coisa que ele fala é, alegra-te. Né? Ele chega para ela e fala, mulher, alegra-te. É a primeira coisa que ela escuta do anjo, né? E eu queria te convidar também hoje para a gente ouvir essa expressão, alegra-te, né? De uma maneira diferente, de uma visão diferente. Um alegra-te, não um alegra-te vazio, simplista, né? Vamos entender aqui. O que é esse alegra-te que o anjo falou com Maria? Essa é a primeira palavra que ela escuta, né? E às vezes é um pouco difícil para a gente também, a gente entender por que o anjo falou isso com Maria e aonde que a gente vai se incluir nisso. A gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Como que eu vou me alegrar? Estou vivendo num país que tem tanta injustiça, tanta desigualdade, não só um país, um mundo inteiro. Tem tanta gente passando fome, tem tanta guerra acontecendo, né? E, assim, enfim, várias coisas. Como que eu vou me alegrar? Né? Isso não é tão simples assim. Então, a segunda coisa que o anjo falou com Maria, o Senhor está contigo. E aí são algumas coisas que dão uma dúvida assim na gente, né? Como que o anjo chega e fala isso para uma menina de 12 anos, que era uma menina, né? Na época era uma mulher, mas para a gente hoje é uma menina de 12 anos e fala: alegra-te que você vai conceber. O Senhor está contigo. E aí a gente pode ficar, gente, mas como assim? Alegra-te. Que loucura que é essa? O cara está falando que a menina vai engravidar sem ter um marido e com todas as coisas que implicavam isso na época. Como que ele está querendo que ela se alegre? Como que ela quer como que ele quer que ela acredite que Deus está com ela, né? Só que a alegria que tá nos convidando aqui, que Deus nos convida a andar em alegria, não vou nem falar sentir essa alegria, porque para mim não é um sentimento, né? É uma convicção. É uma alegria que nasce da fé, né? É uma alegria que nasce de saber que a gente não está caminhando sozinho, de saber que a gente pode falar que a gente não está sozinho, que Deus está conosco, né? Por isso que ele falou, o Senhor está contigo. E aí ele chega e fala, não temas, porque são muitos medos, né, que a gente pode viver. Não só Maria, eu estou fazendo os dois paralelos, a história de Maria e a nossa história, a nossa vida, né? São muitos os medos que Maria poderia estar passando naquele momento e são muitos os medos que você, né, a gente pode estar passando nesse momento. A gente pode sentir medo das contradições da nossa vida, a gente pode sentir medo das nossas próprias incoerências, a gente pode sentir medo de todas as coisas que nos rodeiam, de todas as realidades que nos rodeiam, né? E aí ele parte para o último pontinho aqui, que ele fala, encontraste graça diante de Deus. Não só Maria, mas a gente também precisa se colocar nessa posição de pessoas que encontraram graça diante de Deus. Que nós vivemos e somos sustentados pela graça de Deus, pela graça que a gente encontra em Deus. E a gente tem que entender que a fé, essa fé que Deus está nos convidando aqui nessa narrativa a ter, não é uma fé simplista, uma fé usada para que a gente acredite que Deus vai resolver todos os nossos problemas, nossas lutas diárias, que a gente vai jogar no colo de Deus e Deus vai resolver tudo, né? Como algumas teologias pregam aí, que a gente é filho mimado de Deus e que Deus vai te dar tudo que você quiser, né? Tudo que você estiver precisando aí, pede para o seu papaizinho e tal. Não nesse sentido, a gente tem que ter uma fé, a fé de Maria, né? A fé que ela teve, que ela poderia se alegrar em Deus, e que ela tinha a certeza de que ele estava com ela. E nesses tempos que a gente está vivendo, é completamente necessário que a gente entenda essa fé e viva essa fé em um Deus próximo a nós, né? E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito de um jeito que ele queria que as pessoas entendessem
qual que era essa notícia que ele estava trazendo, né? Porque eram tantas as notícias que aquele povo recebia, eram notícias do império, eram as notícias da guerra, eram as notícias da economia, eram tantas as notícias que eles recebiam. Então, o Evangelho de Lucas traz toda essa narrativa que ele traz para que as pessoas entendam que essa notícia é diferente. A notícia que está no Evangelho de Lucas é diferente. E aí eu quero voltar, fazer de novo os pontinhos. A gente falou um pouco sobre cada um e eu quero agora falar mais, né, sobre todos. Vamos falar sobre o Alegra-te. O Alegra-te, a gente viu que era uma convocação do anjo, né? Maria, alegra-te. Ele estava convocando ela a isso, estava convidando ela a se alegrar. E a primeira palavra que ela... E quando uma pessoa chega para você e fala, alegra-te, vem se alegrar comigo, né? A gente pode presumir que essa pessoa está convidando a gente para viver uma experiência boa, uma experiência maravilhosa, né? E hoje a gente tem uma dificuldade de esperar, de entender o tempo das coisas, né? A gente está vivendo numa época onde tudo tem que ser imediato, onde tudo tem que ser para agora, onde tudo tem que ser no digital, né? E nada contra o digital, né? Mas a gente não sabe esperar. E aí a gente perde o olhar para dentro, a gente perde essa esperança do crer em Deus. Né? A gente está tão aprisionado nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias necessidades e na necessidade de que isso seja tudo cumprido tão rápido que a gente se esquece da nossa esperança em Deus. A gente se esquece de que a gente tem que esperar em Deus, que a nossa fé ela tem que ser a esperança em Deus, né? E aí a gente não consegue encontrar essa alegria. E aí é por isso que a gente não consegue entender esse chamado para o alegra-te, né? Como que a gente vai entender se a gente está tão submerso nos nossos próprios problemas, necessidades, a gente não consegue olhar e entender, né, com o nosso coração, não só com a nossa razão, mas entender com a nossa, de alma mesmo, né, a esperança que vem de Deus. E aí a gente não consegue encontrar os caminhos para esse alegre. É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E aí a gente chega do não tenhas medo, não temas, Maria. O que é o não temas? A alegria é impossível de ser encontrada e vivida quando a gente vive com medos, né? Isso não precisa nem falar assim, porque a alegria é impossível. Você não consegue ser alegre, você não consegue encontrar felicidade, você não consegue viver a alegria se você tiver medo, né? Se você tiver aí com o seu coração cheio de temores, porque a alegria tem que partir de dentro do nosso coração. Esse convite dessa alegria de Deus para nós, ela parte de dentro do nosso coração. Ela é gerada com esperança, né? É de dentro para fora. Então, como que eu posso encontrar essa esperança se eu só consigo enxergar as minhas impotências e a minha covardia perante as coisas que são maus, né? Perante as coisas que são más diante do nosso dia, em todos os nossos dias. E aqui eu não estou querendo julgar ninguém, não estou te chamando de covarde, minha irmã e meu irmão. Eu estou falando que a gente vive mergulhado mesmo nos nossos próprios medos, nos nossos próprios sentimentos, e a gente esquece de olhar para fora e olhar para dentro também, daquilo que Deus está nos convidando, né? A gente esquece de cuidar do que é interior, do que está dentro, tudo que vem de dentro. Então, uma crítica que eu tenho a gente mesmo, né? Ao nosso lado da força, como a gente costuma brincar. A gente saiu daquela vida de viver no fundamentalismo religioso, né? A gente escolheu se afastar disso, a gente escolheu não viver o fundamentalismo religioso, mas a gente acaba partindo para um racionalismo completo. E aí a nossa fé fica racionalista. A gente perde toda a nossa esperança em Cristo, toda a esperança do nosso coração, porque a gente vive uma fé racionalista. E a gente quer discutir coisas da nossa fé de maneira racional. A gente quer entender o Jesus histórico, a gente quer entender todas essas coisas, né, que as teologias trazem para a gente, mas a gente se esquece da nossa espiritualidade, do nosso coração em Deus. Né? E eu estou sentindo muito isso esses dias, que a igreja precisa se voltar para isso, né? Que a igreja, como igreja de Cristo, que a gente escolheu esse papel de não ter uma leitura fundamentalista do evangelho, a gente precisa se voltar para esse evangelho de maneira
eu não sei nem como que eu vou explicar, de maneira espiritual, de maneira sentimental, né? Mas menos racionalista, né? Porque senão a gente entra numa coisa que é muito complicado para a nossa fé, né? E aí fica difícil encontrar a alegria que Deus nos convoca aqui, e a esperança que Deus está nos convocando. Que Deus convocou Maria e nos convoca hoje também. E aí a gente, esquecendo de cuidar da nossa vida interior, a gente não consegue nem sentir que Deus está com a gente. E aí a gente chega no pontinho de o Senhor está contigo. Deus é a força criadora de todo bem, e Ele quer o nosso bem, e Ele quer que a gente entenda que Ele está com a gente, né? E Ele é a fonte da nossa verdadeira esperança. Ele é de onde a gente tira a nossa esperança, né? Então, tudo vai mudar na sua vida quando você começar a entender, quando você parar e começar a entender que Deus anda do nosso lado, né? Que a gente tem todo esse aparato das ciências sociais, que a gente pode sim estudar, que a gente pode estar sim engajado na política, mas não perca essa fagulha de fé, que é a esperança que Deus está te chamando para viver, né? Que Deus está te convocando para viver. Deus nos convoca como igreja para viver. Então, não perca. Você vai entender que como que você vai encontrar essa alegria quando você começar a entender, quando você começar a abrir seu coração e entender que Deus anda do seu lado, que Deus anda do nosso lado, né? E eu queria te falar aqui que a alegria é possível, minha irmã e meu irmão. Quando a gente ouve alegra-te, como eu falei no início, né? Mas Thalita, é tanta coisa, ai, tá tão difícil, a gente está arrastando. Mas esse convite de Deus, do alegra-te, ele está te convidando para abrir o seu coração, para que ele te alegre. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a, como Maria, né, se alegrar. E eu sei que a alegria não é fácil, que às vezes a gente por N coisas, né, e por várias, inclusive até condições psicológicas, doenças emocionais, eu sei que não é fácil. Não é só chegar para a pessoa e falar alegre-te, fica alegre, não é isso, né? Então, eu entendo isso. Mas se a gente entender que a nossa alegria não vem de fora, a gente já está meio caminho andado, né? A alegria é um dom, né? Que a gente deve cuidar com humildade, com generosidade. E a gente não deve olhar para fora, a gente deve olhar para dentro. E como que eu vou ser feliz se tem tanto sofrimento? Tem tanto sofrimento no mundo, né? Não estou nem falando do nosso país, estou falando do mundo, da vida que a gente está presenciando tanta coisa ruim acontecendo. E eu quero te convidar a olhar para Maria pelo ângulo de uma mulher que acreditou e que se alegrou com seu Salvador. E aí eu quero ler essa partezinha aqui do Canto de Maria. Está aí no mesmo capítulo, está um pouquinho mais para baixo, porque esse Canto de Maria é maravilhoso. Está no versículo 46. Eu vou ler aqui. Fala assim: Então Maria disse: A minha alma proclama a grandeza do Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a minha humilhação. Durante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e a sua misericórdia chega aos que temem de geração em geração. E agora a melhor parte. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Aqui está a alegria de Maria. Ela está expressando a alegria que o anjo a convocou a sentir, a viver, né? E aí ela faz esse canto. E hoje a gente também é convidado, né, a cantar esse canto de Maria, esse canto de alegria. Mas como que a gente vai fazer isso, Thalita? Independente a gente vai ficar olhando para fora, a gente vai ver tanta coisa. Olha para a esperança de Cristo. Maria foi a mãe do Salvador. Por isso que ela cantou a esperança, esse canto de esperança, esse canto de alegria. Porque ela entendeu que Deus derrubaria os soberbos. Que Deus estava encarnando em Jesus para derrubar os soberbos, para encher de bem os famintos, como ela disse no canto. E ele vai despedir os ricos com mãos vazias. O que ela está falando aqui?
esse Deus veio trazer justiça, esse Deus veio trazer equidade, esse Deus veio trazer partilha. Ele está no meu ventre e eu sou a mãe do Salvador, eu sou a mãe do justo, daquele que veio trazer a justiça para a humanidade, a justiça para a nossa comunidade. Eu sou a mãe daquele que veio trazer a esperança para os abandonados da sociedade. Então, é daí que vem o canto de esperança de Maria. Aí está a chave, minha irmã e meu irmão. É isso que eu quero te convidar hoje, a cantar esse canto de Maria, que é o canto de esperança. Não perca a esperança. Não olha aí não fica aí assistindo todos esses jornais, acompanhando todas essas notícias e achando que é a verdade absoluta, porque a verdade é Jesus. A verdade é Cristo, né? Ele é a nossa esperança e a justiça que ele veio trazer é a nossa esperança. É daí que você tira a sua alegria. É daí que você entende que Deus está com você, né? Não tem, é daí que você entende que não precisa temer. E no início do Evangelho, que foi esse capítulo, né? Uma partezinha desse capítulo que a gente leu, mostra Maria acolhendo o Filho de Deus. Ela escolheu acolher o Filho de Deus no seu útero. Né? Ela, em fé simples, que era a fé de Maria, não era a fé do templo, não era a fé de Zacarias, né? que recebeu a notícia do nascimento do filho no templo, não era a fé do templo, era a fé da favela, era uma fé simples. E ela acolheu o Salvador no seu útero com essa fé simples. E aí eu queria que a gente refletisse hoje sobre isso e que a gente começasse a pensar que a gente precisa ser essa igreja, a igreja que se espelha não só no Salvador, não só no Cristo, mas também na mãe do Cristo, em Maria, que trouxe, que acolheu essa esperança, que acolheu essa fé simples e escolheu trazer a salvação para o mundo, escolheu trazer aquele que seria a justiça, a equidade para o mundo. Então, eu quero te convidar a você pensar nisso, que a gente precisa ser essa igreja mãe, essa igreja Maria, né? Essa igreja maternal, e receber as pessoas e incluir todas as pessoas, e ser misericordiosa, né? E se alegrar com essas pessoas, e proclamar a grandeza de Deus, e proclamar para as próximas gerações, para as pessoas que ainda não entenderam isso. Né? Vamos interpretar aqui as próximas gerações como as pessoas que talvez ainda estejam afundadas nessa falta de esperança, né? Nessa falta de fé, e a gente entender que a gente é o canal dessa transmissão de vida, que Maria foi também. Maria foi a grande transmissora da vida para nós, para o mundo, e a gente também tem esse papel de gerar essa vida na igreja, de gerar essa vida nos espaços que a gente ocupa, de gerar essa vida no nosso país, né? Ou seja lá onde você quiser, seja lá onde Deus está te chamando. Uma igreja que diz sim, né, para essa vocação e para essa convocação de Deus, que é alegre-te. Se alegre, vem cantar o canto de Maria. Vamos cantar o canto de Maria. Vamos cantar o canto da esperança, o canto que Deus vai libertar o oprimido, de que Deus vai, né, derrubar os opressores, que Deus vai trazer equidade, vai colocar todo mundo no mesmo patamar. Esse Jesus, a gente canta essa esperança, né? E a gente quer ser essa igreja, né? Atenta ao sofrimento do ser humano, atenta ao sofrimento da pessoa que está do seu lado, atenta ao sofrimento de todos, independente de qual lado ele é, independente de qual religião ele é, independente de tudo. Ele é um ser humano igual a nós todos. Então, eu te convido hoje, né, a gente refletir nesse sentido, da gente ser essa igreja misericordiosa, da gente ser essa igreja espelhada em Maria, espelhada em Jesus e em Maria, espelhada nessa fé que Maria teve, espelhada na fé que Maria teve de dividir, de trazer o filho dela para transformar a água em vinho, numa festa onde tinha acabado o vinho. Jesus veio e transformou a água em vinho, para que as pessoas tivessem vinho para celebrar a vida. Então é isso, essa é a proposta né, do evangelho, dessa narrativa aqui, que a gente tem que dividir o nosso vinho com as pessoas. Alegra-te. Então eu quero deixar essa palavra hoje, que é uma palavra de esperança que me tocou muito,